Olá, a partir de agora você acompanha conosco uma conversa com o senador Paulo Bauer e nós vamos conversar sobre a matéria capa da Isto É, que foi publicada extraordinariamente, antecipadamente nessa quinta-feira, poucas horas antes da gente gravar essa entrevista aqui no Argumento. São as primeiras falas sobre as consequências dessa delação premiada do senador Delcídio do Amaral. É uma delação que ainda não está confirmada pelos advogados, não é isso, senador? Mas que ela já tem um peso, não é assim? As notícias que nós temos, até porque as obtivemos no dia de hoje, são muito recentes, são de que o senador, de fato, propôs a delação premiada para o Ministério Público e para o Judiciário. E ainda há necessidade de uma decisão do ministro do Superior Tribunal Federal acerca do aceite ou não da proposta do senador. Mas o mais importante não é se a Justiça vai aceitar a proposta de delação ou não aceitar. O mais importante não é nós analisarmos agora se tudo que está colocado na revista hoje está podendo ser provado ou não. O que nós precisamos dizer hoje, e esse programa é uma oportunidade muito valiosa para isso, é que, pela primeira vez, um integrante da bancada do PT, um líder de credibilidade do PT, um nome nacional, porque durante 12 anos exerceu o mandato de senador pelo PT, concorreu a 2 eleições como candidato a governador do PT no seu estado, foi líder do PT no Senado, pela primeira vez alguém do meio, alguém de dentro do governo e do partido falou. E falou coisas gravíssimas, coisas que comprometem a honra, comprometem a biografia de figuras públicas importantes, como o ex-presidente Lula e como a atual presidente Dilma. Até aqui nós vínhamos dizendo que o assunto era da polícia, que o assunto era do Ministério Público, que o assunto era do Judiciário, que a imprensa contribuía fazendo especulações e dando notícias sobre pedalinhos, sobre o sítio, sobre isso, sobre aquilo, sobre o ministro que cai e sobre o ministro que diz que não caiu, mas que saiu. A gente ficava falando. E os líderes do PT ficavam nos acusando, nós da oposição, de estarmos fazendo um golpe. Diziam que o impeachment, por causa das pedaladas, era um ato ilegal. Nunca foi. O impeachment está previsto na Constituição. Nós não fizemos golpe nenhum, nós apenas pedíamos que o Judiciário e a polícia continuassem fazendo o seu trabalho. Agora não tem mais Constituição, não tem mais polícia, não tem mais Judiciário falando. Agora tem um filiado do PT, nome ilustre daquele partido, contando o que sabe, contando o que viu, contando aquilo que viu os outros fazerem. Bilhões, milhões de reais desviados, destinados a finalidades absolutamente ilegais, financiando campanhas eleitorais no Caixa 2. Nós não podemos acreditar que a autoridade maior do país se preste a discutir com um senador, mesmo que seja do seu partido, sobre um ministro que deve ser nomeado para o Superior Tribunal de Justiça, desde que ele vote ou apoie as coisas que são do interesse do governo e do partido, que pretende que criminosos, que pessoas indiciadas em processo não sejam punidas, sejam libertadas. Está na revista, está na matéria, está na proposta de delação premiada do senador. Isto é muito grave. Se tudo isso for comprovado, eu acho que não há outra opção, senão o governo deixar de existir. O governo tem que cair, porque o governo não tem mais credibilidade, não terá mais credibilidade. E o povo brasileiro quer que o país vá para frente, quer que o país siga seu caminho, com honradez, com seriedade, com responsabilidade, com ética, com poucos recursos, que às vezes até acontece de não ter dinheiro para isso, para aquilo, mas sem mentiras. Mentiras como aquelas que foram colocadas na campanha do ano passado, quando a presidente Dilma dizia que estava com as contas tudo em dia, mas não estava, porque tinha as pedaladas sendo feitas no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no Fundo de Garantia.
Enfim, não há mais tempo para mágica e nem para milagre. Agora é a hora da verdade. Senador, algumas perguntas que ficam. A gente vê, por exemplo, aqui na casa, um esforço do presidente Renan Calheiros em construir uma pauta que dê um protagonismo ao Senado, que ajude a votar matérias que, de alguma forma, colaborem para o país sair dessa crise econômica, que tem uma ligação muito profunda com a crise política também. A partir de uma delação como essa, o que acontece na construção desse esforço, na sua opinião? Nós vamos ter uma paralisação do Congresso, as atenções vão estar todas focadas para impeachment, não impeachment. O senhor, no seu pronunciamento agora há pouco em plenário, falou até em renúncia, que, na sua opinião, o caso seria de renúncia, não seria nem de prolongar tanto, submeter o país a um processo de impeachment. Qual é a expectativa do senhor a partir de agora? Eu falei que se estes fatos forem verdadeiros, eu não vejo outra opção para a presidente Dilma a não ser renunciar ao cargo. Com o pouco que resta de credibilidade ou de apreço pelo Brasil na consciência dela, ela deveria praticar esse gesto em favor do Brasil. Eu não vejo se isto tudo for verdadeiro, e ela com certeza sabe o que é verdadeiro e o que não é, e que o senador Delcídio anunciou na sua proposta de delação. Agora, é verdade que nós precisamos fazer muitas coisas. E eu lembro aqui, Tânia, do episódio do impeachment do presidente Collor. O presidente Collor, que hoje é senador nessa casa, sofreu um processo de impeachment. E quando o Senado se preparava para começar o julgamento, o presidente Collor, na época, renunciou e assumiu Itamar Franco. Que também foi senador aqui conosco nesse mandato, e não havia no Brasil ninguém que dissesse que o Itamar ia dar conta, que o Itamar ia fazer um grande governo, que o Itamar ia unir o país. E o que aconteceu? Com a sua humildade, com a sua simplicidade, com aquele seu jeito turrão, porque ele era turrão, todo mundo sabe disso, ele conseguiu unir o país. Ele conseguiu trazer para dentro do governo todos os partidos, todas as forças políticas, menos o PT. O PT nunca quis fazer nada que ajudasse. Não votou na lei de responsabilidade fiscal, não ajudou o Itamar a governar, não assinou uma série de ações e de votações que se processaram aqui na Câmara e no Senado, mas, na verdade, o Itamar conseguiu fazer o país voltar à normalidade. Depois de uma crise, seja na família, seja no trabalho, seja na política, sempre vem um momento de unidade. E o que nós queremos no Brasil é a unidade. Eu diria até que no PT tem gente boa, tem muita gente boa no PT. Tem prefeitos, tem vereadores, tem deputados estaduais, tem deputados e senadores da melhor qualidade, que não tem nada a ver com isso aqui. Defendem o PT porque defendem a sua bandeira ideológica, mas não defenderão, eu tenho certeza, o mal feito, a roubalheira, a ladroagem, o tráfico de influência, a negociata, a corrupção. Eles não defenderão, e esses se associarão a qualquer governo que venha a tocar o país nesse projeto e nessa proposta de consolidação democrática, política e institucional do Brasil. Nós precisamos, sim, fazer muito, e a agenda que o Senado está votando é importante para que a economia comece outra vez a se movimentar. O desemprego é muito grande, os tributos, os impostos que os governos estão arrecadando estão diminuindo porque as pessoas estão comprando menos, as fábricas estão no Brasil inteiro com 20%, 30% de ociosidade, alguém tem que fazer alguma coisa. E se nós esperarmos o judiciário decidir sobre quando faz o impeachment, quem faz o impeachment, se vota isso primeiro, vota aquilo primeiro. Se nós formos esperar para ver se o judiciário tira o presidente da Câmara ou deixa o presidente da Câmara. Se nós formos esperar pelo Tribunal Superior Eleitoral para descobrir todas as provas relacionadas ao uso de dinheiro frio em Caixa 2 na campanha eleitoral. Tudo isso vai demorar muito. Mesmo porque nós gravamos uma entrevista sobre conjuntura há 8 dias atrás, e a Moody's tinha rebaixado a nota do Brasil, perdeu o status de bom pagador. E hoje, quando a gente grava essa entrevista, nós estamos também premidos pela situação do PIB.
uma retração do PIB que se compara ao PIB de 25 anos atrás. Quer dizer, tem questões práticas que o país está precisando de solução que provavelmente não vão poder ficar em suspenso enquanto uma situação política dessa se agrava, né? É verdade. Nós temos que fazer no Brasil um grande plano, um grande projeto de atividade e de reativação econômica. Nós não podemos continuar do jeito que está, porque o país é muito rico, tem muita coisa. Nós temos que reduzir os impostos para que as pessoas possam comprar as coisas que custarão mais barato se a gente eliminar os impostos. Aí, cada um, em vez de comprar apenas uma roupa, uma camisa, compra duas, se ela baixa de preço. Nós sabemos que, por exemplo, no Brasil, o imposto sobre os veículos gira aí em torno de 50%, 60%. Em outros países do mundo não é assim. Então, por que nós vamos fazer um brasileiro comprar um carro a cada 10 anos? Porque tem muito imposto, se ele poderia comprar um a cada 5 anos. Afinal, o carro mais novo significa o quê? Menos despesa de oficina, mais uso da garantia que o fabricante oferece, mais conforto, mais modernidade, para que o usuário se proteja e proteja a sua família, menos desgaste dos equipamentos públicos que esse carro utiliza. Quer dizer, nós temos que reduzir os impostos dos medicamentos. O Brasil tem a maior taxa de impostos sobre remédios do mundo, 39%. O senhor tem um projeto nesse sentido? Tem uma proposta de emenda isenta os constitucional medicamentos. Que isenta os medicamentos, exatamente. Então, nós temos que fazer algumas coisas. Por exemplo, o endividamento que as empresas brasileiras têm hoje com a Fazenda Nacional, com as secretarias de Fazenda de Estado, porque não conseguem pagar o imposto, porque eles têm que optar, ou pagam o imposto ou pagam o salário dos funcionários. Aí paga o salário dos funcionários e deixa o imposto atrasar para pagar depois. O governo tem que fazer uma conta e levantar quanto isso significa e fazer um parcelamento para que todo mundo consiga se reorganizar. A economia precisa andar. Agora não vai ser tirando o Levi e botando o Barbosa que nós vamos resolver. Daí o protagonismo do resolve. Senado, daí esse empenho do Senado em propor uma pauta que colabore de alguma forma, né? O Senado é uma casa que, além de ter titulares de mandato, que tem 8 anos de mandato, por isso não tem a primeira preocupação em relação à próxima eleição, o Senado que tem aqui ex-presidente da República, ex-governadores, ex-ministros, ex-prefeitos de capital, ex-vice-governadores, só gente de alta qualidade pode contribuir muito com o país. Agora, para nós contribuirmos muito com o país, é preciso que o outro lado da praça, o Palácio do Planalto, queira contribuição. Na verdade, o Palácio do Planalto não quer contribuição de ninguém. Ele quer apenas fazer as políticas sociais. E para o Palácio do Planalto, a verdade é uma só. Quanto pior, melhor. Porque se tiver pior, mais desemprego, mais carência social, mais problemas para a população, melhor, porque daí dá uma cestinha aqui, uma bolsinha lá e uma casinha acolá. Aí, quem sabe, os votos venham na próxima eleição e eles continuam governando. É contra isso que nós estamos lutando. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumenta e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. E para isso é 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. Agora, quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.